Shalom, meus irmãos, eu sou o professor Wesley Bolli, estou falando aqui da comunidade Mispahat Adonai, de Uberlândia, Minas Gerais. Se você está assistindo essa mensagem pelos nossos meios eletrônicos, aproveite, curte, comente, compartilhe, para que outras pessoas também tenham acesso a essa mensagem. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer o que eu faço, porque eu lido com muitas pessoas ao longo da minha vida, e eu sempre tenho a oportunidade, de vez em quando, de perguntar algumas coisas para essas pessoas, e de vez em quando eu pergunto qual é a coisa que você mais gostaria que você tivesse na sua vida. Eu já ouvi muitas respostas, mas eu diria para vocês assim que mais ou menos uns 70% das vezes, com palavras diferentes, as pessoas reclamam de guerras, conflitos, preocupações, e ao final, com palavras diferentes, essas pessoas dizem assim: eu gostaria de ter paz. Paz. Sabe, eu gostaria de levar uma vida em que eu não tivesse ter que conviver com tanto melindre. Eu gostaria de levar uma vida em que eu não tivesse que brigar com tantas pessoas, que tentar me impor a tantas pessoas. Eu gostaria de ter paz. A verdade é que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ela nos diz que quando você encontra o Senhor, você consegue alcançar a paz que excede todo o entendimento. Mas a verdade, então, é que nós vivemos muito sem essa paz. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas. Mas como será que a Bíblia fala sobre essas questões de paz e de guerra? A verdade é que ela fala muito. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós começamos a perceber que ela fala bastante sobre essa questão, mas a Bíblia começa falando justamente sobre essa falta de paz, com palavras um pouco mais fortes. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, né? Abismo. E abismo tem uma certa ligação com uma outra palavra, guerra. Abismo e guerra é tudo aquilo que você não gostaria de ter na sua vida. Certamente, eu também não gostaria de ter. Mas quantas e quantas vezes você já se viu diante de circunstâncias em que você estava à beira do abismo, prestes a perder o controle? Como que se você estivesse assim, agora não dá mais, a guerra vai ser provocada. Quando nós olhamos, portanto, a palavra do Senhor, nós vemos uma clara ligação entre essas duas coisas, abismo e guerra. Abismo e guerra. Guerra é aquilo que nós provocamos, o abismo é aquilo que nós chamamos de tovu va bohu, que é o caos. E o contrário disso é a ordem. Então, quando nós estamos perdendo a nossa paz, de certa forma, nós estamos à beira do abismo e estamos perdendo a ordem, portanto, a nossa vida vira um caos, basicamente. E é claro que se nós analisarmos isso ainda mais profundamente, nós começamos a ver que esta forma de você viver à beira do abismo é uma forma de viver uma vida desintegrada. E esta vida desintegrada, ela é muito mais expressa pelo seu abismo do abismo, que é a guerra, o conflito, a preocupação, a loucura. Quando então nós começamos a analisar isso, nós vemos que a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar isso de diversos ângulos. Eu gostaria de mostrar 3 em especial para os irmãos, para que você veja. Primeiro, o abismo. O abismo, ele é chamado em hebraico de terrom, que é o caos inicial. Quando nós olhamos, portanto, a narrativa bíblica, o que existia antes de tudo era o abismo. Havia o caos. E Deus, então, tentando criar uma forma de conter esse caos, ele começou a trabalhar em cima do abismo. Veja, por exemplo, o que diz Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, havia trevas sob o caos. Aquilo que existia era só o caos. E então, nessa circunstância, Deus, tentando acabar com o caos, resolveu fazer
a mudança. Deus criou tudo que existe. Criou a terra, criou o mar, criou os peixes, criou os animais. Deus fez a criação. Mas a tradição oral diz que ao criar tudo isso, o que Deus estava realmente tentando fazer é acabar com o caos, o abismo que havia. Nós olhamos para isso e começamos a ver que esse abismo, de fato, tão dramático, ele na verdade tem aqui uma coisa impactante, porque Deus queria dominar, tomar esse abismo, fazendo com que esse abismo não mais se expandisse sobre a face da terra, fazendo com que esse abismo não mais acompanhasse tudo que existia, dominasse tudo. O Senhor estava colocando, portanto, como se fosse uma fronteira, uma linha fronteiriça, como quer dizer, partir daqui não. Caos precisa ser eliminado. Nós olhamos, irmãos, e vemos que Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus em que acaba com o abismo. Deus é um Deus que quer acabar com as guerras. Deus é um Deus que não gosta do caos em nenhuma coisa da sua vida. Quando nós começamos a conviver com caos, com falta de ordem, com abismos na nossa vida, então neste momento, de certa forma, nós estamos nos afastando do Senhor. E é interessante porque quando você começa a conversar, como eu tenho a oportunidade, você vê que de uma maneira geral, o que as pessoas mais desejam mesmo é a paz. O fim do abismo, sabe? A desordem. Deus então criou tudo isso. Ele criou toda essa possibilidade. O homem estava lá no Gan Eden, estava maravilhoso, longe do abismo, mas surge o pecado, infelizmente. E aí surge uma segunda circunstância. Nessa segunda circunstância, o homem foi expulso do jardim do Éden, lá do Gan Eden, e agora o homem começa a se multiplicar, e quando o homem começa a se multiplicar, agora de certa forma, entre a linha da paz, mas também na fronteira do caos, neste momento o homem começa a conflitar, a brigar um com o outro, a ter circunstâncias desanimadoras, momentos em que a gente fica triste, momentos em que a gente começa até mesmo a duvidar que Deus existe. Afinal de contas, se o Senhor existe, por que é possível haver tanto mal? Se o Senhor existe, por que tantas coisas más acontecem até a pessoas boas? O caos, e neste caos começa a surgir, de fato, conflitos ainda maiores, guerras, homens inventam armas, seres humanos querendo matar outros seres humanos desejando mal a outras pessoas. Você de repente começa a conviver com isso e você começa a ver tiros, bombas, sei lá o quê, coisas acontecendo. Às vezes isso acontece na sua vida profissional, mas às vezes acontece de fato lá na guerra, pessoas realmente tentando se matar. Esse caos, ele pode ser visto em diversas partes da Bíblia, mas eu vou citar alguns aqui, poucos. Veja Deuteronômio 20, 19 a 20, que diz: quando sitiares alguma cidade, pelejando contra ela muitos dias para tomar, não destruirás o seu arvoredo, levantando contra ele o machado, porque dele poderás comer, pelo que não o cortarás. O Senhor está dizendo, guerra se tornou tão comum, mas tão comum, que até mesmo o povo de Deus em algum momento vai entrar em guerra e vai ter que pegar em armas. Só que o Senhor não é o Deus da destruição. O Senhor está no negócio de fazer o tudo a partir do nada. O Senhor, na verdade, diz, ok, vocês estão no mundo caído, aqui de fato haverão problemas, aqui de fato haverão choques, dificuldades, estresse, angústia, dor, haverá tudo isso, irmão. Mas se você tiver que entrar em conflito, faça só o necessário no conflito. Quando você cumprir o seu propósito, faz o seguinte, preserve as coisas. Porque ainda haverá fome, ainda haverá aqueles que necessitarão, preserve as coisas, não queira destruir por destruir. É basicamente uma guerra em que você vai estar lá defendendo as coisas. Mas
existem ainda algumas outras posições sobre isso. Veja, por exemplo, Salmos 46:2, que fala algo interessante no meio da guerra, aquela que talvez nem mesmo você esteja participando, mas que nos dá uma esperança muito grande. Veja que coisa linda. Não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes tremam pela sua braveza. O Senhor está dizendo que talvez você não faça parte de um exército que esteja lutando nesse momento, mas talvez você esteja em um país que esteja em guerra com outro país. E sempre haverão guerras. O mundo vive de guerras. Os países estarão em confronto. Você talvez esteja assistindo ou ouvindo notícias de guerras ou notícias de conflitos, talvez não de armas, mas você tem que entender que Deus, o Deus da misericórdia, o Deus da providência, olha para isso e diga assim: meu filho, o mundo pode estar caindo em pedaços. Bombas podem estar sendo lançadas, mas se você continuar com o joelho no chão, se você continuar ligado a mim, ainda que a terra se estremeça, não temeremos o mal. Ainda que os montes caiam, rujam, dobrem-se ao mar, não temeremos o mal. Esta é a fé, porque é a fé diante de uma guerra, porque nós estamos num mundo em que a certeza é, haverá guerra. Mas a gente olha para tudo isso, irmãos, e eu vejo que talvez a coisa mais impactante que exista seja outra. É que nós tendamos a achar que as guerras, elas são sempre do lado de fora da gente, não é mesmo? Mas, na verdade, a Bíblia nos mostra uma visão um pouco diferente. A verdadeira grande guerra, ela é dentro de nós. Uma verdadeira guerra que acontece todos os dias. Guerras que acontecem nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, né? Nas nossas atitudes. Quantas e quantas vezes nós vamos dormir pensando assim: amanhã vou ter que fazer tal coisa, vou brigar por tal coisa. Nossa, pessoa tal não vai passar barato, hein? Eu vou lá, você vai ver. Guerras que estão, portanto, dentro de você. O caos interno, esse caos que a tradição oral chama de abismo da alma. Você já passou por isso? Eu já passei diversas vezes. Vontades de fazer mal, vontades de fazer guerra, conflitos interiores dentro de mim, querendo fazer o mal para o outro, ou querendo destruir o outro, ou devolver para o outro algo que, na verdade, eu não deveria fazer. Porque o exemplo que o Senhor nos dá é o seguinte: o Senhor está no negócio de fazer tudo a partir do nada. Mas o homem está no negócio de tentar fazer do nada a partir do tudo. Esta é uma grande questão. E essas coisas surgem dentro de você. A verdade é que quando você começa a olhar a palavra do Senhor, Ele está a todo momento te dando instruções de vida. Mas nós temos pensamentos de morte. Veja o que a tradição oral fala sobre isso. No Talmud, o nosso problema, irmãos, é Yetzer Hará. Deus tem Yetzer Hatov. Yetzer Hatov é inclinação para o bem. Mas nós, seres humanos, tendemos a ter Yetzer Hará, inclinação para o mal. Algo acontece. O Senhor já está pensando no milagre e num plano de salvação. Mas algo acontece. Nós já estamos pensando em como nós vamos espezinhar o outro. Como nós vamos destruir o outro? Como nós vamos nos impor? A nossa inclinação para o mal. É isso que a tradição oral estava dizendo aqui. Olha só, o Yetzer Hará é uma guerra interna por causa da nossa inclinação para o mal. É uma luta que existe contra a vontade santa, a inclinação para o bem, sobre o nosso impulso de promover egoísmo e um estado caótico, a guerra, contemplar o abismo. Neste momento você começa a ver o seguinte, que você agora começa a olhar e dizer assim: vai dar ruim,
Não vou deixar passar barato. Vou lá aprontar e as coisas vão se decidir no meio do meu braço, no meio da minha guerra, com as coisas más que eu vou fazer, porque essas pessoas vão ver. Mas é isso que Deus faz conosco? Não. Esse é que é o ponto, né? O Senhor não faz assim conosco. E continua, portanto, o estudo falando sobre as leis do arrependimento, de acordo com Maimônides. Ele diz o seguinte, que você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, dessa sua intenção de viver a sua inclinação para o mal, e é neste momento que você começa a reverter dentro de você, a partir dos seus esforços e com a presença do Senhor, a sua inclinação para o mal. Porque, na verdade, em quase todas as nossas circunstâncias, a nossa inclinação é de fazer o mal. É o caos, contemplar o abismo, enxergar o mal dessa história. Nós queremos viver no céu, ter essa bênção no céu, mas como faremos isso com a nossa inclinação para o mal? É sobre isso que trata essa porção, a porção chamada Ki Tetse. É uma porção muito bonita, mas muito cativante. Ela, na verdade, é uma porção que me fez pensar muito. Você vai ver essa porção em Deuteronômio 21:10 até Deuteronômio 25:19. E o título dela em português é Quando Saíres. Meus irmãos, nós precisamos sair. Nós precisamos sair da nossa inclinação para o mal. Quando você sair dessa inclinação para o mal e promover a guerra que realmente importa, a guerra que existe dentro de você, promovê-la para vencê-la, para construir em você a inclinação para o bem, neste momento a gente começa, de certa forma, a deixar de contemplar o abismo e colocar os nossos olhos no céu. Olhar para Deus, olhar para os milagres de Deus, contemplar a eternidade, sabe, contemplar um mundo que não é mais mal, contemplar a verdadeira pátria, lá onde não há mais dor, não há mais discórdia, não há mais conflito, não há mais confusão, onde você não tem mais medo. Contemplar isso, irmão. Contemplar isso é o mesmo que ter uma baita de uma esperança dentro do nosso coração. Nós precisamos sair dessa guerra interna da contemplação do abismo. Mas o que nós podemos aprender contemplando, portanto, o que acontece nessa porção? E veja, ela tem 9 partes. Vamos dar aqui uma repassada em cada uma delas para você ver. É interessante dizer cada uma delas. A primeira parte que está ali, no capítulo 21, de 10 a 14, fala sobre uma mulher cativa. A guerra acontece, o povo de Israel vai lá, vence e conquista vários despojos, mas também conquista pessoas cativas. Dentre essas pessoas, mulheres cativas, mulheres belas, formosas e que estavam cativas, e muitos desses soldados se sentiam atraídos fisicamente por aquelas mulheres. E o Senhor diz algumas coisas a respeito disso, sobre regras de casamento com essa mulher cativa. Nós vamos ver um pouquinho sobre como isso tem impacto na nossa vida hoje. A segunda parte dessa porção tem a ver com o filho rebelde. Essa porção nos conta a história de uma criança que ainda em tenra idade começou a roubar os seus pais para comprar carnes, para comprar pães, para viver uma vida que ele gostaria mais, mas estava fazendo de uma forma muito errática. E o que Deus faz aqui nessa porção é uma ordem. Esta criança precisa ser morta. Ela precisa ser morta. A terceira parte dessa porção tem a ver com os corpos pendurados. Muitas pessoas condenadas eram maltratadas mesmo depois de mortas. E o Senhor diz, não,
O corpo humano, mesmo daquele que é condenado, não pode ser vilipendiado, tem que ser respeitado e tem regras sobre isso. A quarta parte dessa porção conta sobre o cuidado do animal do próximo, que nós precisamos ser ajudadores até com o próximo, com o cachorro do próximo, com o cavalo do próximo, que às vezes o próximo não pode fazer as coisas que você acha que ele devia estar fazendo naquele momento, aí você vai e faz o quê? Ajuda, irmão, ajuda o próximo. Nessa porção, nós temos também, numa quinta parte, a questão da pureza e dos limites nas relações sexuais. Pureza no casamento, pureza nos próprios relacionamentos, coisa que nós devemos ter cuidado, porque, na verdade, sabe, a cama do casal é um lugar que deveria ser puro. Mas são 9 partes. A sexta parte dessa porção fala sobre as leis de casamento e divórcio. Divórcio é uma coisa meio que inaceitável, mas o Senhor cria aqui algumas regras de possibilidades que deveriam ser extremamente respeitosas. Sétima parte dessa porção tem a ver com as leis de justiça social. Tzedaká. Nós precisamos nos preocuparmos com o pobre, com a viúva, com aquele que é necessitado. Precisamos estender a mão a essas pessoas, porque nós não nascemos para ser miseráveis. O miserável, meu irmão, é miserável primeiro do pensamento e depois da atitude de não estender sua mão àquele que necessita. Na oitava parte dessa porção, a penúltima parte, nós temos aqui uma série de leis a respeito da justiça nas medidas e pesos. O Senhor diz claramente que você não deve enganar, não deve roubar, não deve tergiversar. Você não pode fazer nada que seja injusto na relação comercial com as outras pessoas. E por fim, na última parte desta porção, nós somos lembrados para apagarmos a memória de Amaleque. Quem era Amaleque? Amaleque, irmãos, era um parente do rei Saul. E ele se distanciou do povo de Israel, mesmo tendo sangue de Israel. Mas ao se distanciar de Israel, ele criou uma espécie de uma tribo que foi ficando grande, virou uma espécie de uma nação. E Amaleque tinha muita vontade de destruir o povo de Israel. E ele entrou em conflito com o povo de Israel, mas de uma maneira diferente. Amaleque atacava pelas costas e atacava principalmente crianças, mulheres e doentes. Portanto, aquilo era tão, assim, sabe, nojento de se ver, né? Como você pode fazer um negócio desse, né? Que Deus ordenou que Amaleque fosse apagado da memória, que se atacasse Amaleque. Portanto, nós aprendemos aqui que nós não podemos fazer assim coisas, sabe, para destruir aquele que é mais fraco, coisas para fazer guerra contra aqueles que são indefesos. Essa porção, portanto, tem uma série de regras. E nós podemos dizer que, certamente, esta é a porção que tem mais mandamentos na Bíblia. Mais mandamentos. Porque a Bíblia, ele nos tem 613 mandamentos, de acordo com os rabinos. Mas só nessa porção tem 74. Já pensou quantas leis? E a gente fica pensando assim, por que o Senhor faz leis? Por que tantas leis? As leis, irmãos, não são para te aprisionar, mas são para nos proteger. Proteger de quê? Desse caos que existe dentro de nós. Nós temos aqui uma guerra interior, uma guerra que nós vivemos dentro de nós mesmos. E tantas vezes eu já vi isso acontecer, você chega perto de alguém, ou às vezes a pessoa chegava perto de mim, eu estava no momento em que o vulcão dentro de mim estava prestes a explodir, e a pessoa vinha e fala assim, nossa, eu te admiro tanto, você é tão pacífico. E eu assim, nossa, você não sabe o que está acontecendo dentro de mim, porque na verdade, dentro de cada um de nós tem um pouquinho disso, de um vulcão prestes a explodir. Esse caos interior, ele vai acontecendo e vai te atacando, ele vai te chegando, e na verdade, quando nós olhamos para essas leis todas,
os rabinos nos dizem que essas leis são uma espécie de mapa que é ofertado para cada um de nós, para que você conduza a sua jornada na sua guerra dentro de você, ou seja, a jornada que ele chama de jornada da luta da alma. A luta que existe dentro de você com seus pensamentos, com as suas emoções e os seus desejos corporais. Vontade de fazer o mal. E a verdade é que, se nós olharmos aqui, existe um plano espiritual e moral nessas leis para cada um de nós. E então, irmãos, como se dá essa questão? E agora, o plano, portanto, mostrado pelas 74 leis, se você espremer, ele dá uma lógica para nós analisarmos. Que lógica é essa? O que isso quer nos dizer? Nós precisamos olhar os textos de referência. E esses textos de referência começam com a parte básica. Ele diz assim: quando saíres, quitetse, quando saíres. E o que isso quer dizer quando saíres? Meu irmão, quando você resolver lutar contra este caos que existe dentro de você, esse ser mal que existe dentro de você, essa forma impulsiva má que você tem de atacar, de vislumbrar o abismo, quando você sair para essa guerra, quando você resolver parar de aceitar que o mal que existe em você é algo aceitável, natural, não é? É como se você falasse assim: eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Não, irmão. Se você se levantar, quando você sair para lutar contra essa guerra, é isso que ele está dizendo. Quando você sair, ou seja, quando saíres a guerra contra os teus inimigos, quando o eterno teu Deus os entregar nas tuas mãos e tu levares prisioneiros deles, nós estamos dizendo que nós precisamos entender que nós precisamos nos levantar contra essa guerra dentro de nós. E nós precisamos entender que quando sairmos para esta guerra, não aceitando que nós temos a inclinação para o mal, Deus te dará vitórias. Deus te dará verdadeiras vitórias. Talvez não todas que você gostaria. Talvez não na extensão que você gostaria. Mas Ele te dará vitórias. Porque você se levantou, se propôs a pagar o preço. Neste ponto, nós começamos a perceber que o Senhor, Ele tem ainda uma outra coisa. Se você ler lá em Deuteronômio 21, de 11 a 13, você vai ver sobre a mulher cativa. A mulher cativa era algo que sempre acontecia nas guerras. A mulher cativa era aquela mulher que chamava a atenção do soldado vencedor e ele queria se casar com ela. Queria ter noites e noites com aquela mulher. Mas ela não era da nação, ela não tinha a fé e ela estava ali de uma maneira aprisionada, por acaso chamando muita atenção. O que será que isso quer nos dizer, né? Como ponto central. Eu gostaria de refletir aqui com os irmãos a respeito de uma coisa fundamental para nós pensarmos. Existe sim uma guerra espiritual. Você consegue enxergar isso? Existe sim uma guerra que se trava dentro de você. Existe sim uma guerra que acontece todos os dias, talvez em todos os momentos na sua vida. Essa guerra vai estar acometendo o seu coração, os teus pensamentos, em tudo o que você estiver vivendo. E na verdade, essa guerra, ela vai acontecer porque existe Yetzer Hará, a inclinação para o mal dentro de você. E se você olhar, nós precisamos perceber que existe aqui a mulher cativa. E o que é a mulher cativa? Meus irmãos, é a tentação. Tentações acontecerão na sua vida. Porque a cada vez que você se levantar um pouquinho, tentações surgirão. Coisas do mundo serão colocadas em sua mão. Possibilidades do mundo serão colocadas na sua mão.
e você ficará tentado. É isso que aconteceu com esses soldados, sabe? Acontecia a todo instante. Eles venciam guerras, mulheres cativas belíssimas eram aprisionadas e eles queriam ter relações sexuais, ou até mesmo filhos, ou constituir família. E o Senhor dizia assim, tentação. Tá vendo? Essa é a tentação, porque o mundo, contemplando a face do abismo, vai colocar na sua vida possibilidades de tentações. A mulher cativa. Mas o Senhor, nosso Deus, com essa mulher cativa, ela vai perceber, o Senhor vai perceber que até essas coisas, elas podem ser vividas de maneira santa. E então surge a lei dos 30 dias. Veja que coisa interessante. Você já se viu diante de uma oportunidade extremamente tentadora e que de repente você fez correndo e lá na frente você se arrependeu? Eu já passei por isso várias vezes. Talvez, se eu tivesse consciência dessa lei da mulher cativa, eu não fizesse isso. Porque a lei era a seguinte, a mulher está cativa, você está tentado, então você deveria fazer o seguinte, pega essa mulher, raspa o cabelo dela, tira todas as belezas dessa mulher, coloca vestes simples nela, na verdade, e espera 30 dias, conversa com ela 30 dias, vê como é que vai ser, não é? Vê se vai ter assim uma ligação, espera as coisas acontecer, veja essa mulher 30 dias, sabe? Acordando feia, com bafo de onça perto de você, para ver se está tudo bem, você imaginar que esse negócio deve seguir para toda a sua vida. Nós estamos dizendo que as tentações, nós caímos sobre elas porque justamente nós não fazemos esse protocolo de 30 dias. Você já imaginou quantas e quantas coisas que você comprou de bobagem na sua vida porque foi por impulso? Ou porque você caiu em pecados porque foi por impulso? E se você falasse assim, vou fazer a prova dos 30 dias? O que será que aconteceria, né? Essa questão é uma questão que nos faz pensar. Na guerra espiritual, precisamos fazer o protocolo dos 30 dias. Nós precisamos combater a nossa impulsividade. A impulsividade, ela normalmente nasce da sua inclinação para o mal, que está querendo a todo momento fazer a inclinação para o mal, contemplar o abismo, como quer dizer, eu posso ver o abismo, mas vendo o abismo, nada me acontecerá. É verdade isso? Não. Vai acontecer. Vai ter consequências. Aqui uma terceira parte para nós pensarmos, que tem a ver com essa guerra da alma. A guerra da alma tem a ver com o tikkun, que é a reparação do mundo. A guerra da alma tem a ver com você olhar para si e olhar para as instruções que o Senhor tem colocado para você e dizer, este é o caminho da reparação. Mas o seu impulso está dizendo, vá lá e curta, aproveite, faça este mal ou aproveite esta tentação. Mas o tikkun está dizendo para você, a lei do Senhor diz para fazer diferente. Essa guerra que acontece dentro da gente, você entende? A lei do Senhor te dizendo uma coisa, a tentação te dizendo outra. Quem vamos ouvir? Eu gostaria de ouvir o Senhor. E nós lutamos todos os dias contra nós mesmos para ouvir o Senhor. Porque, na verdade, a carne costuma falar mais alto. E é neste ponto que eu gostaria de falar das lições que existem aqui nesta porção. Meu irmão, se você quiser aprender a fazer essa guerra da alma, esse esforço da alma, você vai ter que fazer 3 coisas. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer, meus irmãos, que dentro de nós está acontecendo essa guerra. E é a guerra que mais importa, sabia? Não é a guerra externa, do governo que está fazendo aquilo, ou daquele outro governo que está fazendo aquilo outro. Não é isso, não. A coisa mais importante é quando você reconhece que tem uma coisa aqui e aqui, que é o que realmente importa. Quando você vê uma pessoa já derrotista nos seus pensamentos, dizendo eu não consigo. Quando você vê uma pessoa dizendo assim, já derrotista, dizendo não buscarei o Senhor, você está vivendo essa guerra no seu interior, você entende? Essa guerra está acontecendo dentro de você.
E a techuvá, o arrependimento, a mudança na sua vida começa quando você reconhece: tem uma guerra dentro de mim, tem uma luta dentro de mim. Deus me capacita porque eu quero viver essa luta, mas vencê-la. Deus me dá forças suficientes porque eu sei que eu tenho fragilidades. Deus me dá força suficiente porque eu sei que há momentos que eu caio. Deus, não me deixe ser aprisionado por essas formas de escravidão, porque eu quero encontrar a paz que excede todo entendimento. Eu quero encontrar o Senhor. Senhor, eu reconheço, de fato, aqui dentro de mim existem coisas ególatras, sabe, coisas de vaidades. Existem coisas dentro de mim que são orgulho, soberba. Senhor, me poupa desse mal. Me dá a humildade necessária, me dá a força necessária. Eu preciso dessas coisas, eu preciso reconhecer essas coisas, você entende? Porque quando você não reconhece isso dentro de você, você está perdendo a guerra e achando que está tudo bem. Sua vida tenderá a ser uma vida de guerras sobre guerras, guerras sobre guerras, porque você não entendeu que existe, na verdade, a guerra é dentro de você. Você nem se arrepende dos seus maus caminhos. Você começa a se tornar uma pessoa insensível perto do Senhor. Você não tem uma lágrima a mais por se encontrar com o Senhor. Você não chora mais imaginando estar com o Senhor, estar lá nos braços de papai. A emoção já não mais te toca. O culto começa a ficar mecânico. As coisas são porque são e você diz: é isso mesmo, mas não é. Mas quando você reconhece o que está dentro de você, o mal que existe dentro de você, a inclinação para o mal, e quando você busca na palavra do Senhor e vê as instruções do Senhor te dizendo: este é o caminho, mas o seu corpo está gritando: é este aqui, você começa a reconhecer: Senhor, eu quero fazer diferente. Sabe, meus irmãos, quando a gente olha para a história da humanidade, né, a gente vê o próprio Yeshua. Ele tinha 12 discípulos, né? E quantos bilhões foram alcançados por isso? Eu olho para as estatísticas e vejo gente dizendo assim, sei lá, 40% são pessoas que seguem o Senhor. Digamos que fosse 20%, é bem mais. Mas Deus deu a Yeshua 12 discípulos e bilhões se ajoelharam. Nós somos aqui várias dezenas. Quantos estão se ajoelhando? Porque eu posso lhes dizer que se você reconhecer essa guerra que existe dentro de você, iniciar o processo de techuvá, o mundo nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Na verdade, o Senhor é capaz de parar o tempo e mudar a história, porque uma pessoa se converteu dos seus maus caminhos. Tomara que seja um de nós. Tomara que seja eu. Tomara que sejamos todos nós. E você vai contemplar a glória do Senhor. Você vai vislumbrar coisas inimagináveis, porque você começou reconhecendo a guerra que tem dentro de você. Mas o fato é que reconhecer a guerra nos leva à segunda questão. Reconhecer a guerra, existe o protocolo de 30 dias. Existe a mulher cativa. Os pecados vão se apresentar para você como forma de tentações. Coisas vão surgir para você como formas de tentações, morais ou espirituais. E você precisa dizer assim: parece tão bom, né? Mas eu vou fazer outra coisa, eu vou colocar aos pés do Senhor, vou esperar para que Ele me diga o que eu deva fazer, e eu vou esperar um tempinho bom. Qualquer coisa que se aparecer, eu vou esperar um tempinho, vou esperar o que o Senhor tem a me dizer, o que a instrução da palavra do Senhor tem a me dizer, porque eu preciso deixar essa tentação envelhecer, para que ela apareça para mim como se é uma tentação que foi tratada pelo Senhor, e agora já está santificada, já está preparada. Eu vi esse pecado, essa mulher esbelta, ser tirada dos seus cabelos e também ficar toda feia,
ficar assim com odores esquisitos e vê-la nessa condição, esse pecado agora sendo tratado e um belo dia depois de santificado, se for possível, então eu aceito. Eu preciso combater as tentações. Veja, senhores e senhoras, a tentação aqui, ela se vem por duas coisas, morais e materiais. É o que essa porção nos diz. E eu preciso dar tempo para essas coisas passarem. Porque a verdade é que quando nós olhamos para essa porção, a gente vê uma coisa muito, muito verdadeira. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. O Senhor é aquele que mostra para você uma série de coisas que nós deveríamos fazer e Ele não brinca com essas coisas. Ele está dizendo que nós precisamos fazer a verdadeira guerra, a guerra do protocolo dos 30 dias, esperar para santificar. E aí, existe aqui a terceira coisa. Nós precisamos fazer tikkun. Irmãos, não existe espiritualidade sem ética. Não existe. Não existe espiritualidade com aquela pessoa que fala uma coisa e vive outra. Congruência. O Senhor é extremamente ético. Aquele que se diz santo precisa ser santo. Aquele que diz que se controla precisa de fato se controlar. Nós precisamos fazer tikkun, reparação. Você nasceu nessa vida para ser sal e luz. Você nasceu nessa vida para realmente colocar os sabores da vida. Mas isso quer dizer que você precisa caminhar com ética. Você precisa obedecer o que o Senhor pediu para você obedecer. Você precisa obedecer às leis do Senhor de duas formas: lei e graça. Lei com misericórdia, amor que você deveria ter. Eu gostaria de, caminhando aqui para o fim dessa explanação dessa noite, fazer uma simples conclusão e depois algumas exortações. Eu olho para tudo isso e vejo que nesta porção a guerra nesta vida é inevitável, porque você está neste mundo. E neste mundo a Bíblia nos diz que passaremos por aflições, mas ele também nos diz que nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos lutar essa batalha. Eu gostaria de dizer, analisando esta questão, que se você quiser ser vitorioso nessa guerra, de alguma forma, você precisa se levantar e começar a sua batalha interior. Quando nós olhamos, nós podemos perceber, por meio dessa porção, que a vitória vem quando você sai para a batalha. Porque sem batalhar, não há vitória. Eu gostaria de dizer também para você que o verdadeiro guerreiro espiritual é esse que luta essa guerra. E veja a afirmação: Deus luta conosco quando lutamos por dentro de nós. E, portanto, se nós pudermos dissecar essa porção, ela tem aqui várias admoestações que eu gostaria de deixar para os irmãos. A primeira admoestação que eu gostaria de dizer é que você precisa dominar os seus impulsos antes de agir. Se você agir correndo, simplesmente porque gosta, simplesmente porque deseja, ou simplesmente porque você está fazendo o que lhe dá na telha, provavelmente você perderá essa guerra. Eu gostaria de te admoestar, meu irmão, a educar com firmeza e amor. Nós precisamos educar os nossos filhos. Não pode ser só amor e nem pode ser só firmeza. Mas seus filhos e os seus precisam ser zelados com firmeza, mas também precisam ser amados. É isso que aconteceu com aquele menino lá no começo dessa porção. Eu gostaria de te admoestar a praticar a compaixão cotidiana. Essa porção nos ensina isso quando você cuida até dos animais, dos vizinhos, os bichinhos da natureza. É um exercício de compaixão. Eu gostaria que você preservasse a pureza nos relacionamentos. O seu casamento é uma coisa séria. Os seus relacionamentos amorosos são coisas sérias. Você precisa ter pureza nisso daí,
senão você vai perder essa batalha interior e tenderá a contemplar o abismo. Eu gostaria, meu irmão, de te admoestar para que você seja justo em todas as transações que você fizer. Não engane, não roube, não tajiverse. E nessa porção existe uma outra coisa. Em uma determinada parte ele diz, se você achou algo, procure devolver. Achado não é roubado, é lema do mundo. Isso não é verdade. Eu gostaria de te admoestar, meu irmão, que você valorize o seu trabalho, dê valor ao que você faz, se empenhe nele, mas pegue um pedaço do seu dinheiro para ajudar aquele que precisa. Porque isso é cuidar da miséria humana como Deus cuida de nós. Eu gostaria de te admoestar também para que você lute contra o Amaleque que existe dentro de você. E todos nós, de certa forma, temos um pouco disso. Amaleque, querer vencer, mas traindo, querer vencer, se aproveitando do mais fraco da outra parte, destruindo de maneira desonrosa. E Deus não ensina assim. Eu gostaria, por fim, de dizer aos irmãos que eu imagino que você também quer paz. Porque eu também quero muito paz, a paz que excede todo o entendimento. Esta paraxá nos fala que nós precisamos não só vencer essas batalhas, mas vencê-las com dignidade. Não é vencer de qualquer maneira, vencer de maneira realmente correta. Esta porção nos revela que a verdadeira guerra, ela acontece aqui e aqui. Se você vencer aqui, você tende a vencer nas outras formas da sua vida. A guerra ela é externa, mas na maioria das vezes é dentro de você. Eu gostaria de te dizer que aquele que governa seus impulsos, pesa com justiça, age com compaixão, transforma cada atitude num altar. Eu gostaria de recitar essa expressão tão firme aqui para você. O Senhor lutará por vós. Vós, porém, calai-vos. Calai-vos. Encontre a sua paz. E eu espero que você trave essa guerra individual, de você contra você, e que a paz que excede todo entendimento te alcance em todas as áreas da sua vida. Eu clamo, Senhor, para que essa paz nos alcance. Eu clamo, Senhor, para que as pessoas que estejam ouvindo essa mensagem parem de olhar para a vida dos outros e olhem para a sua, que é onde verdadeiramente acontece a guerra que importa. A guerra dentro de nós, a guerra dentro de mim, a guerra dentro de você. E que essa luta que se inicie e dure todos os dias da sua vida enquanto você estiver aqui na face da terra. E que você possa alcançar essa paz que excede todo entendimento. E que um belo dia ela seja tão plena, que seja no colo de papai, que seja com o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe. Amém, 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 em nome de Yeshua.